Olá, meu nome é Luísa Ribeiro e eu vou apresentar meu trabalho titulado A Relação entre o Trauma Oclusal e a Dança Periodontal, uma revisão narrativa, orientado pela professora Valéria Martins. Forças são constantemente aplicadas e absorvidas pelo complexo periodontal, fazendo parte da fisiologia desse tecido. Mudanças na magnitude e no vetor dessas forças podem colocar em risco a saúde do indivíduo pela perturbação da homeostasia que está presente. Quando ocorrem mudanças adaptativas ou patológicas diante de uma força oclusal excessiva, nos referimos como trauma oclusal. A resposta tecidual ela vai se assemelhar a forças ortodônticas de maneira que estabelece áreas de pressão e tensão, causando remodelação do osso alveolar. A relação entre a periodontite e o trauma oclusal é um assunto polêmico desde o começo do seu estudo, e isso permanece nos dias atuais. A terapia oclusal já faz parte do controle da doença periodontal ativa e está relacionada a restabelecer a função e o conforto do paciente. Uma força oclusal excessiva ela não é capaz de causar a doença periodontal, mas ela interfere na progressão da doença. A relação entre esses dois processos é complexa. O presente estudo ele tem o objetivo de discorrer a respeito do trauma oclusal e seus efeitos, bem como determinar a sua relação com a doença periodontal e outras condições, como lesões cervicais não cariosas e restrições gengivais. Em primeiro lugar, é necessário estabelecer o que é a doença periodontal para entender o efeito que o trauma oclusal pode exercer. A saúde periodontal é definida como estado livre de doença periodontal inflamatória. Ela é avaliada de maneira clínica e pode incluir tanto pacientes que possuem histórico de gengivite ou periodontite que foram tratados com sucesso, ou então pacientes com periodonto intacto. A gengivite é uma lesão inflamatória resultante de interações entre biofilme e a resposta imunoinflamatória do hospedeiro, de maneira que a inflamação não se estende além da junção mucogengival, preservando o nível fisiológico ósseo. Existem diferentes classificações de gengivite: gengivite em periodonto intacto, gengivite periodonto reduzido em um paciente sem periodontite e inflamação gengival em um periodonto reduzido pela doença periodontal. A gengivite é um fator de risco e um pré-requisito necessário para a periodontite. A periodontite, por sua vez, ela pode ser definida como uma doença polimicrobiana resultante de uma complexa interação entre a microbiota presente, a suscetibilidade do hospedeiro e os fatores ambientais, que ao final levam à perda de extensão clínica. Atualmente, a periodontite é caracterizada em estádios e graus, e acredita-se que a doença periodontal ela se baseia na progressão de ciclos de destruição seguidos por períodos de remissão, de maneira semelhante ao trauma oclusal. O trauma por oclusão ocorre em conjunto com a doença periodontal ou de maneira independente. Os tecidos periodontais realizam uma tentativa de acomodar as forças exercidas em um dente, e esse mecanismo de adaptação é variável de pessoa para pessoa. Existem 3 estágios sequenciais para classificar as mudanças que ocorrem durante a incidência dessa força. No estágio 1, ocorre a destruição ativa do tecido periodontal, que vai apresentar sinais iniciais de trauma, indicando a fragilidade tecidual e sugere a inabilidade de resistir a uma ação progressiva da força. Na área de pressão, podemos observar histologicamente a compressão do ligamento periodontal, hiperemia dos vasos capilares presentes, aumento de fibroblastos nos feixes colágenos e osteoclastos na superfície do osso alveolar, que forma a lacuna de Rausch. À medida que a força continua, há uma diminuição de fibroblastos, um acréscimo maior da hiperemia e até a presença de reabsorção no cimento. No estágio 2, ocorre a adaptação a qual a estrutura tecidual é restabelecida. O comportamento homeostático do periodonto e sua habilidade de resistência tecidual são retornadas quase que por completo, e o espessamento periodontal pode ser observado. No estágio 3, o chamado estágio de remodelação, o estágio adaptativo não foi atingido, ou os dentes envolvidos atingem uma nova posição para evitar o contato oclusal traumático. O objetivo desse estágio é a estabilização do complexo periodontal e redirecionar as fibras do ligamento periodontal e trabeculado ósseo de acordo com as novas funções demandadas. A reação dos tecidos que ficam ao redor são similares a uma resposta inflamatória, e diversas cascatas de sinalização estão envolvidas nesse processo. Mas a fisiologia exata de como ocorre esse estágio ainda não é totalmente comprovada. O trauma oclusal contínuo resulta na diminuição da densidade do osso alveolar, enquanto alarga o espaço do ligamento periodontal, o que leva a um aumento de mobilidade desse dente, e frequentemente a um alargamento radiográfico no espaço do ligamento periodontal, seja esse delimitado aqui alveolar ou toda a extensão do osso alveolar. O trauma oclusal ele pode ser classificado em 2 grupos. O trauma oclusal primário, que são os casos quando a força oclusal possui intensidade que supera o limiar de adaptação do tecido periodontal de suporte, e o trauma oclusal secundário, que são casos quando o tecido periodontal possui limiar de adaptação reduzido devido a, por exemplo, uma doença periodontal prévia, fazendo com que a força previamente fisiológica ultrapasse a resistência do ciclo. O diagnóstico clínico de que o trauma oclusal ocorreu ou está ocorrendo pode incluir mobilidade progressiva dos dentes, frêmito, discrepâncias ou desarmonias oclusais, facetas de desgastes, migração dos dentes, fratura dos dentes, sensibilidade térmica, dor ou desconforto dentário durante a mastigação ou percussão. Já as mudanças radiológicas incluem a dilaceração cementária, o alargamento do ligamento do espaço periodontal, a ruptura da lâmina dura, a radiolucidez em regiões de furca ou no ápice de um dente vital, ou então até a reabsorção radicular. O trauma oclusal em si, quando ele não está associado à inflamação, ele não causa a perda de inserção periodontal. A reação dos tecidos marginais e apicais é compatível com o processo inflamatório a uma resposta de adaptação às forças oclusais, mas esses sinais foram revertidos após o ajuste oclusal. Uma lesão cervical-cariosa é a perda de tecido duro na região cervical da coroa dentária e raiz adjacente, sem envolvimento da doença cária. A etiologia é multifatorial e inclui o processo de abrifação, que é causado por forças oclusais excessivas e foi associado com a presença de trauma oclusal. A relação entre forças oclusais excessivas e a formação de lesão cervical não cariosa ela ainda é controversa, e é necessário que ocorra uma associação de fatores etiológicos para sua formação, e apenas a abrifação não é o bastante para progredir ou causar uma lesão cervical não cariosa. A recessão gengival é definida como deslocamento da margem gengival além da junção amelosegmentária. Diversos fatores etiológicos estão relacionados à sua formação, como trauma tecidual ou fatores locais. O fenótipo da gengiva muitas vezes está relacionado com a predisposição a esse processo. Há uma associação entre interferências oclusais em movimentos excursivos e a recessão gengival.
A intervenção no trauma oclusal ela pode ocorrer em qualquer fase do tratamento periodontal, mas é sugerido sua realização concomitante ao tratamento periodontal ativo inicial. O ajuste oclusal ele se baseia na determinação de contatos prematuros, seguidos da sua eliminação. Já o splitting ele tem por objetivo reduzir a mobilidade dentária e trazer conforto ao paciente, aumentando sua qualidade de vida e diminuindo o risco de uma oclusão traumática. Existem diversas controvérsias na literatura, e algumas delas podem ser explicadas pelo desencontro entre o período de destruição do trauma oclusal e da periodontite, que não permite, assim, a percepção da associação. Algumas limitações encontradas na discussão foram que muitos artigos focam nas discrepâncias oclusais presentes e não nas lesões traumáticas causadas. Estudos em animais eles são uma forma viável de realizar análises histológicas, sendo a única forma de confirmar o diagnóstico traumaoclusal. Mas esse tipo de estudo ele não consegue replicar totalmente a doença periodontal. O termo maloclusão é utilizado sem especificação de parâmetros, sendo assim também uma limitação. Além disso, a maloclusão ela pode dificultar a higienização e interferir na inflamação gengival. A utilização do parâmetro da classificação de Engels, mesmo sendo muito utilizado em vários artigos, não possui grande influência para determinar um trauma oclusal. Outra limitação são as diferentes forças consideradas como trauma oclusal e a dificuldade na aferição de força mastigatória fisiológica de cada indivíduo. Concluindo, o trauma oclusal não está relacionado ao risco de inflamação do tecido periodontal e, consequentemente, ao risco da doença periodontal. Entretanto, se há presença de inflamação, em especial quando a colonização de bactérias gram-negativas e a presença de LPS, a força oclusal traumática pode influenciar a progressão da doença, uma vez que pode acelerar a destruição tecidual e a capacidade de reparo. O ajuste oclusal é, assim, um tratamento essencial que deve ser realizado no tratamento periodontal ativo e a esplintagem pode ser uma boa ferramenta para a melhora do conforto e da função mastigatória do paciente. Foi encontrada, então, uma associação entre o trauma oclusal e as lesões cervicais não cariosas, mas a real influência ainda não é clara na literatura. Obrigada pela atenção.